E aí, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer 5 questões de direito internacional. Está aqui mais uma disciplina que é deixada de lado aí por muitos OABeiros, mas que também tem um ótimo custo-benefício, tá? Hoje nós vamos falar sobre conflitos de leis no espaço, beleza? Vamos lá comigo? Primeira questão diz o seguinte: João, brasileiro domiciliado no Japão, celebrou um contrato presencial no Japão com Adam, estrangeiro domiciliado no Brasil, com uma cláusula de eleição de foro, em que o Brasil foi escolhido como competente para resolver eventuais conflitos. A controvérsia sobre o contrato foi submetida à Justiça Brasileira. Assinale a opção que indica, conforme a LINDB, a lei que deve ser aplicada para a resolução da lide. Olha só que interessante. Então, a questão, ela afirma que esse contrato que foi celebrado no Japão, ele tem uma cláusula que determina que, se tiver algum problema com esse contrato, ele será julgado no Brasil, tá? Então, olha só, com cláusula de eleição de foro. Onde será o foro? Onde será o local em que esse processo, se for ajuizado, ele vai ser julgado? No Brasil. Mas essa não é a pergunta, isso a questão afirma para você. O que a questão ela quer saber é o seguinte: qual a lei que deve ser aplicada para a resolução da lide? E aí você poderia até me perguntar assim, mas professor, como assim? Se o processo vai ser julgado no Brasil, é óbvio que vai ser aplicada a lei brasileira. Meus amigos, estamos aqui no direito internacional e não é bem assim, tá? A própria LINDB, que é a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela prevê algumas situações que a lei internacional pode ser aplicada no Brasil. Então, é o juiz brasileiro aplicando a lei da China, do Japão, da França, da Alemanha. Isso pode acontecer? Sim, por mais contraintuitivo que pareça, isso pode acontecer. E no nosso caso aqui, como o contrato ele foi celebrado no Japão, será exatamente a lei do Japão, porque é o local em que o contrato foi celebrado. Professor, onde que está isso? Vou mostrar para vocês. Na LINDB, artigo 9º. Aqui, ó, para qualificar e reger as obrigações. O que são as obrigações? Quando você estuda direito civil, você tem uma parte geral, depois você tem das obrigações. Então, um ótimo exemplo de uma obrigação é exatamente um contrato. Então, você poderia ler de maneira mais facilitada da seguinte forma: para qualificar e reger os contratos, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Ou seja, onde que foi constituído esse contrato? No Japão. Então, será a lei japonesa que será aplicada. Mais uma questão aqui, hein? Uma sociedade empresária colombiana celebrou na Inglaterra, com uma sociedade alemã, um contrato para a entrega de 500 sacas de café tipo arábica no Porto de Santos, Brasil, sem cláusula de eleição de foro exclusivo. Veja que na questão anterior tinha uma cláusula que era para ser julgado no Brasil, só que a pergunta foi feita sobre a lei que deveria ser aplicada. Essa questão está dizendo que o contrato foi celebrado na Inglaterra e que não houve nesse contrato aqui sem cláusula de eleição de foro. Então não houve. Então, durante o transporte, houve um acidente com a embarcação que acarretou o perecimento da mercadoria. Então, você, como advogado, é procurado para ajuizar a presente ação. E aí, onde que você vai ajuizar? A questão agora se refere a isso. Onde você vai ajuizar? Não está perguntando qual lei vai ser aplicada. Então, de acordo com o direito internacional, assinale a opção que indica a autoridade judiciária competente para processar e julgar eventual demanda entre as contratantes. Então, será a autoridade judiciária inglesa única e exclusivamente? Não. Por quê? Porque, primeiramente, a gente não sabe qual que é a lei da Inglaterra, para saber se lá fala que deve ser julgado lá ou não. E também aqui já ficaria uma dica para a gente, já que ele falou que não tem cláusula de eleição de foro exclusivo, então não seria única e exclusivamente lá. Então, poderia tirar essa aqui e essa aqui. Vamos ver as demais. Autoridade Judiciária Colombiana, concorrentemente. Então, a gente também não sabe o que diz na lei da Colômbia para poder saber se vai poder jogado lá. Então, será a Autoridade Judiciária Brasileira concorrentemente. Por quê? Porque nós temos o nosso CPC que fala sobre isso, tá? Aqui,
vai ser sempre uma junção sobre essas coisas. A LINDB e o CPC. Então aqui fala, né, novamente, aquele artigo 9º, que fala que vai se aplicar a lei do país em que se constituiu o contrato, tá bom? Porque nós estamos falando aqui de uma obrigação, mas não é isso que a questão perguntou. O que vai responder efetivamente essa questão será isso aqui, ó, artigo 21 do CPC. Então, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, olha o inciso 2, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Então, veja que o contrato foi celebrado na Inglaterra, entre uma empresa colombiana e a outra, acho que alemã, não estou lembrado exatamente. Só que era para entregar 500 sacas de café onde? No Brasil. Então, aqui está dizendo no CPC que compete à Justiça Brasileira processar e julgar as ações em que, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação, que é o caso aqui da questão. Então, a resposta correta é essa aqui. O que você precisa ficar atento é que, quando se tratar de bem imóvel no Brasil, o Brasil ele detém a competência exclusiva para poder julgar esse tipo de ação. Tá? Então, embora no contrato possa estar uma cláusula ali que deva ser julgado nos Estados Unidos, isso não vai valer se tratar de alguma situação que envolva imóvel situado no Brasil. Vamos lá, mais uma? Paulo brasileiro celebram no Brasil um contrato de prestação de serviços de consultoria a uma empresa pertencente à François, francês residente em Paris, para a realização de investimento no mercado imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Então, olha só, o contrato ele possui aqui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa em relação a esse contrato aqui. Só que não isso está sendo perguntado. Olha só, em ação proposta por Paulo no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Então, veja que a questão ela já está afirmando que ela foi proposta no Brasil e ela nem está entrando nessa questão se deveria ser proposta na França ou em outro lugar. Já está dizendo que vai ser proposta no Brasil. O que ela está perguntando é, com relação a essa questão, a Justiça Brasileira deverá aplicar qual lei? A lei brasileira, a lei francesa, a lei brasileira, a lei francesa. Só que essa questão aqui, ela está se referindo a quê? Vai ser a lei de determinado país para poder decidir o quê? A capacidade. Tá? Nós estamos falando da capacidade civil, para saber se a pessoa ela tem a capacidade de estar ali, ou seja, surgiu uma questão, será que esse François aí, ele tem a capacidade de ser parte nesse contrato? Será que ele está bem da cabeça? Será que a assinatura dele foi voluntária? Será que ele foi ameaçado ou não? Então, nós estamos falando da capacidade da pessoa de estar ali naquele contrato. E aí nós vamos entender que como o François ele mora em Paris, ou seja, ele mora na França, será a lei francesa. A lei francesa porque ele é residente na França. Professor, da onde você tirou isso? Vou mostrar para vocês. LINDB novamente. Olha só o que diz aqui o nosso artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa. Então, onde a pessoa mora, será aplicada essa lei. Em quais casos? Determina as regras sobre começo e fim da personalidade, sobre o nome, sobre a capacidade e os direitos de família. Então, em todas essas situações aqui, novamente, nas situações que envolvam regras sobre o começo e fim da personalidade, nome, capacidade, que é o caso da questão, e os direitos de família, se envolver essas situações, qual a lei que vai ser aplicada? Qual a lei? A lei do país em que domiciliada a pessoa. Tá? Então, se ela mora em Paris, na França, será aplicada a lei francesa, embora seja julgado aqui no Brasil. Mais uma? Roger, suíço, radicado no Brasil há muitos anos, faleceu em sua casa no Rio Grande do Sul, deixando 2 filhas e um filho, todos maiores de idade. Suas filhas residem no Brasil, mas o filho se mudara para a Suíça antes mesmo do falecimento de Roger, lá residindo. Então, Roger possuía diversos bens espalhados pelo sul do Brasil e uma propriedade no norte da Suíça. Então, as questões começam a complicar um pouco, né? Com referência à sucessão de Roger, assinale a afirmativa correta. Então,
Então, primeiramente, qual que era o domicílio de Roger? Ele é suíço, mas ele foi radicado no Brasil há muitos anos. Faleceu em sua casa no Rio Grande do Sul. Então, ele morava no Brasil. 2 filhas também no Brasil e 1 filho mora na Suíça. Então, vamos ver as opções aqui pra gente. Se o inventário de Roger for processado no Brasil, sua sucessão deverá ser regulada pela lei da Suíça, que é a lei de nacionalidade de Roger. Errado. Porque nesse caso aqui seria a lei do domicílio dele, que seria o Brasil. Tá? Sobre sucessão, a lei do Brasil. A capacidade do filho de Roger para sucedê-lo será regulada pela lei da Suíça. Isso aqui está correto. E se tem um artigo que confunde muito as pessoas, é exatamente esse aqui que eu quero mostrar para vocês, tá? Que é o artigo 10. E também o entendimento do que diz no parágrafo 2º. Eu vou explicar para vocês, olha só. No artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto. Por isso que não é a letra A, que falava que era da Suíça, mas ele morava no Brasil. A sucessão por morte ou por ausência vai obedecer à lei do país em que domiciliado o defunto. Então, essa é a situação daquele que morreu. Ou seja, aquilo que a lei que vai decidir a sua sucessão será regulada pelo onde ele morava, que é o Brasil, tá bom? Agora, presta atenção, hein? Presta atenção. Parágrafo 2º. A lei do domicílio do herdeiro regula a capacidade para suceder. Então, olha só. No artigo 10, no caput, está falando o seguinte, que será a lei do país em que domiciliado. Então, ele morava no Brasil, será aplicada a lei do Brasil para a sucessão. Então, será a lei do Brasil que será aplicada para poder saber quem é que vai suceder, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, essas coisas, será a lei brasileira. Agora, mesmo que a lei brasileira fale que os filhos vão herdar, o parágrafo 2º fala o seguinte, que a lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Então, no caso, como esse menino morava na Suíça, será a lei da Suíça que vai dizer se ele tem capacidade ou não para suceder. Eu sei que parece um pouco complicado, mas basta aceitar. Por que foi feito assim, não importa, mas basta aceitar, tá bom? O parágrafo 2º é sobre o herdeiro, sobre quem vai receber. O caput do artigo 10 está falando sobre aquele que morre. Tudo bem? Então, por que não poderia ser a letra C? Vamos ver. Se Roger tivesse deixado o testamento, seria aplicada quanto à sua forma a lei da nacionalidade dele. Não, seria também de onde ele morava. O inventário de Roger não poderá ser processado no Brasil, em razão de existirem bens no estrangeiro a partilhar. Também isso não é um impedimento. E a nossa última questão aqui é essa aqui, ó, que caiu agora no exame 46. Então, François, olha o François de novo aí, hein? Cidadão francês residente domiciliado na Holanda, e Maria, cidadã brasileira residente domiciliada na França, são casados. Conheceram-se na Alemanha, onde concluíram o doutorado em Direito Internacional na Universidade de Frankfurt. Os nubentes eram domiciliados na Alemanha na ocasião do casamento e tiveram em Frankfurt o seu primeiro domicílio conjugal. Então, posteriormente, mudaram-se para países diferentes por razões profissionais. Após alguns meses, resolveram não dar continuidade ao casamento. Então, Maria pretende ajuizar a ação de divórcio no Brasil, porque está prestes a retornar ao seu país de origem. Então, sobre a hipótese, assinale a opção que indica a lei que será aplicada ao regime de bens de acordo com a legislação brasileira, em especial a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, vai ser julgado no Brasil. Aí tem que ser a lei brasileira? Não, já vimos que não. Então, qual lei que vai ser aplicada aqui? Nós estamos falando sobre um francês, sobre ali a Maria brasileira. Eles se conheceram na Alemanha, não tem nada a ver isso aqui. Tá? Agora, os nubentes eram domiciliados na Alemanha na ocasião do casamento e tiveram em Frankfurt o seu primeiro domicílio conjugal. Então, Frankfurt é um local da Alemanha, né? Então, aqui é o primeiro domicílio deles. E como nós estamos falando sobre a questão de separação, não é isso? Aqui, ó, ele pretende ajuizar a ação de divórcio. Então, nós teremos aqui a lei do primeiro domicílio, que no caso aqui é a Alemanha, tá bom? Lei da Alemanha. Por que isso, professor? Aí vamos de novo, vamos dar uma lida aqui na LINDB. O parágrafo 4º do artigo 7º. O regime de bens legal convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio
e se este for diversa do primeiro domicílio conjugal, né? Eu falei logo de cara o primeiro domicílio conjugal, mas me perdoem. Olha só, o regime de bens legal convencional obedece à lei do país em que tiverem os doentes domicílio. Então, era onde exatamente eles moravam, que era na Alemanha, tá bom? E se um morava no momento da separação, um mora na Alemanha, o outro mora em Portugal, vai ser aplicada a do primeiro domicílio conjugal, né? Por isso que já veio isso em mente, que também seria a Alemanha, tá bom? Então, seria a lei alemã a ser aplicada nesse caso. O professor confunde demais, eu sei, mas são apenas esses casos aqui. Se você memorizar e gravar esses casos, qualquer outro tipo de questão nesse sentido você vai conseguir fazer. Beleza? Bom, desejo a vocês aí bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.